Boa noite, irmãos, que a graça e a paz de Jesus permaneça sobre a sua vida. Estamos juntos depois de um tempo de louvor, de intercessão. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus. Vamos ler juntos. Acompanha-me em Marcos, capítulo 8, a partir do verso 11. Marcos 8, leremos de 11 até o verso 21. Estamos na nossa série de exposições no Evangelho de Marcos e a cada domingo, com a graça de Deus, temos avançado um pouco mais, aprendido ensinamentos maravilhosos sobre a pessoa de Cristo, mas também temos aprendido mais sobre a nossa jornada, como ter êxito na nossa caminhada na vida cristã. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado assim como eu. Semana passada nós olhamos e vimos com o pastor Rafael a generosidade ou a compaixão do servo, como Jesus, o servo real, é cheio de compaixão. Ele teve compaixão daquele homem que era surdo e gago, assim também ele teve compaixão do povo de Decápolis, que outrora havia rejeitado o Messias, assim como também ele teve compaixão dos seus discípulos, porque ainda estava com incredulidade em seus corações. E hoje eu quero convidar vocês a refletirem conosco no tema próximos, mas ainda distantes. Marcos, capítulo 8, leia comigo, acompanha-me, a partir do verso 11, diz assim o texto sagrado, a palavra de Deus. E saindo, os fariseus puseram-se a discutir com ele, com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou para o barco e foi para o outro lado, verso 14. Ora, aconteceu que eles, os discípulos, se esqueceram de levar pães no barco. Então tinham consigo, senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Verso 17, Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, não compreendestes? Tendes o coração endurecidos? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Que Deus abençoe a sua grande, bendita e gloriosa palavra de Deus. Você vai se lembrar que nos textos anteriores, Jesus havia saído do território de Israel e havia passado pelas outras cidades que eram consideradas pelos judeus cidades pagãs, cidades imundas. E Jesus nessas outras cidades, Tiro e Sidom, também fez os mesmos milagres que ele havia feito em Israel. Jesus estava anunciando a palavra de Deus, Jesus havia curado muitos enfermos e também libertado pessoas da opressão e da possessão de Satanás. Assim como Jesus estava ministrando e servindo e fazendo em Israel, ele havia feito nessas outras cidades fora do território de Israel. Mas agora Jesus está de volta
E quando Jesus está de volta ao território do povo judaico, ele vem agora e encontra mais uma vez a resistência dos fariseus. Você já deve estar bem antenado quem são os fariseus e os escribas, os líderes judaicos, aqueles que tinham grande resistência à mensagem, à pessoa e à vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse texto nós temos aqui um embate de Jesus com esses homens. Eu separei o sermão de hoje em 3 partes. A primeira parte eu chamei de a negação de Jesus. A segunda parte deste sermão chamaremos de a exortação de Jesus. E a terceira e última parte chamaremos de a indagação de Jesus. A negação na primeira parte, a exortação e depois a indagação. Acompanha comigo o verso 11, diz que quando Jesus então saindo, voltando, os fariseus, os líderes religiosos, puseram-se a discutir com ele. A palavra discutir aqui com Jesus, eles começaram a questionar Jesus. Marcos vem narrando para nós que desde o capítulo 2, os fariseus, os líderes judaicos, eles estão perseguindo Jesus, eles estão afrontando Jesus, eles já haviam chamado Jesus de beberrão, haviam chamado Jesus de endemoniado, haviam acusado Jesus de impuro, de não guardar a lei de Moisés. E aqui eles estão, continua no verso 11, dizendo que eles foram para tentar o Senhor Jesus, ou talvez na sua versão possa aparecer provar, colocá-lo em prova. A ideia da palavra aqui que esses fariseus estão discutindo, questionando Jesus e eles estão tentando, é essa palavra mesmo. É a mesma palavra que Mateus usou no capítulo 4, dizendo que quando Jesus foi levado ao deserto, foi levado para ser tentado pelo diabo. Essa é a ideia dessa palavra de tentar, é fazer com que alguém tropece, ou uma tentativa de levar alguém a pecar. E é isso que os fariseus estão fazendo. Eles estão questionando Jesus, eles estão provando Jesus, eles estão tentando pegar Jesus em alguma coisa para que possam reprová-lo. Mas o texto continua dizendo que eles vão até Jesus, ainda no finalzinho do verso 11, diz o texto que eles pedem a Jesus um sinal ou um milagre. Esses homens já haviam visto muitos milagres de Jesus. Eles estavam lá quando Jesus tocou, curou aquele paralítico no capítulo 2. Quando Jesus disse àquele paralítico, levanta-te e anda. Eles também presenciaram um milagre, o sinal, a maravilha de Jesus, quando Jesus cura aquele homem que tinha uma mão ressequida dentro da sinagoga, e era num sábado, e eles criticaram a Jesus. Então eles estão pedindo um sinal aqui, não porque eles querem ver a maravilha de Deus, não que eles querem ver a divindade de Cristo, eles estão pedindo um sinal aqui para tentar Jesus, para pegar Jesus em alguma situação que ele pudesse estar equivocado. E aí o texto vai responder para nós no verso 12, que Jesus então arrancou do seu íntimo um espírito de gemido e disse. Se você vai se lembrar dessa expressão, quando Jesus também vê aquele homem que era surdo e também gago, Jesus tem um suspiro. Mas lá atrás o suspiro de Jesus é de compaixão. Mas aqui o suspiro de Jesus é pela incredulidade desses líderes, desses fariseus. E Jesus, então, diante dessa incredulidade, diz que não será dado nenhum sinal para aqueles homens, para aqueles líderes judaicos. Para essa geração não haverá nenhum sinal. A resposta de Jesus aqui é negativa, porque eles buscavam em Jesus, eles foram a Jesus com intenções impuras, com intenções pecaminosas,
com intenções equivocadas. Eles foram até Jesus não para ver as maravilhas de Deus, não para verem o que Jesus está fazendo e com isso exaltarem o nome de Deus. Eles queriam pegar Jesus em um equívoco, mas isso jamais aconteceu, porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, o servo real, viveu uma vida perfeita. E aqui Jesus então diz um não para eles, porque Jesus vai sempre entrar com negação para aqueles que se aproximam a Ele com intenções impuras. É verdade que a Bíblia diz que aqueles que vêm a Jesus, Ele não rejeita, mas Ele não rejeita aqueles que vêm com o coração quebrantado, com o espírito humilde, com aqueles que vêm para conhecer mais, para receber mais da revelação de Deus, para conhecerem o Filho unigênito de Deus, mas aqueles que vêm para atacar, aqueles que vêm para questionar, aqueles que vêm para duvidar, Jesus os rejeita, assim como Ele os rejeitará no último dia. Então nós temos aqui uma aplicação nesse primeiro momento, que é a negação de Jesus. E a minha aplicação aqui é os fariseus e a verdade. Esses homens, os fariseus, os líderes, eles achavam que eram conhecedores da verdade, pensavam estar perto da verdade, mas na verdade estavam muito longe. Achavam que conheciam a verdade, achavam que haveria alguma proximidade deles com a verdade, mas eles estavam totalmente perdidos, longe da verdade que era o próprio Deus. Esses homens, eu quero lembrar a você, os escribas, os fariseus, os líderes, eram homens cultos, homens que estudavam a lei de Deus, homens reconhecidos como liderança em Israel, homens que manuseavam o Antigo Testamento que apontava para a vinda do Messias. Então eles se achavam próximos da verdade, eles achavam os senhores da verdade, mas na verdade eles estavam longe de Deus. Como Jesus já havia falado, eles falavam de Deus, mas os seus corações estavam distantes. E por que isso? Porque esses homens viviam uma falsa religiosidade. E aqui, irmãos, como uma comparação com a vida desses fariseus que estavam vivendo uma falsa religiosidade, aqui há um alerta para mim e para você. As pessoas que não gostam da Bíblia, as pessoas que não gostam de Jesus, as pessoas que não gostam de igreja ou de Deus, elas não correm esse risco, mas nós que amamos a Jesus, nós que somos envolvidos na igreja, nós que cremos na palavra de Deus, nós corremos o risco, assim como esses homens, esses fariseus, de nos tornarmos ou vivermos uma vida de uma falsidade religiosa. O pecado da religiosidade ronda a homens e mulheres que buscam a Deus, que conhecem a Deus. Os ateus, os gnósticos, eles não correm esse perigo. Mas nós, que estamos numa busca por Deus, nós que falamos de Deus, nós que revelamos que conhecemos mais de Deus, corremos o risco de cairmos numa falsa religiosidade. Você se lembra de uma parábola que Jesus contou aqui nos evangelhos de dois homens que subiram ao templo para orar. E um orava, diz o texto, de si para si mesmo, e se gabava das suas obras, e se justificava diante de Deus, e estava cheio de autojustiça. Mas o outro, que era um publicano, que era um homem desprezado, que não era um homem religioso, ele orava clamando a misericórdia, pedindo perdão, reconhecendo que era um pecador. Então um líder, um religioso, cheio de autojustiça, mas um homem que pouco conhecia sobre Deus, clamando por misericórdia e perdão. Jesus disse: qual dos dois saiu justificado da presença de Deus? O publicano. E nós podemos cair nesse mesmo
erro, nesse mesmo pecado. E talvez você que me ouve, você que está acostumado, você que vive algumas práticas religiosas, assim como os fariseus, de orar, de ter um livro sagrado, de ler a Bíblia, de talvez fazer o que você está fazendo agora, assistindo um culto, uma pregação, participando de um encontro religioso, ou talvez você tem o bom hábito de ofertar, de cooperar financeiramente com a obra de Deus. Então nós que fazemos essas práticas religiosas, podemos nos enganar achando que pelo fato de fazermos isso, que são coisas boas, mas o fato de fazermos essas coisas boas não significam que nós estamos vivendo e conhecendo a verdade. Os fariseus faziam tudo isso, guardavam a lei, davam o dízimo, conheciam a lei de Moisés, faziam as suas orações, mas na verdade eles estavam longe da verdade, porque os seus corações estavam tomados pelo orgulho, estavam tomados pela autojustiça. E eu e você, meu irmão, podemos cair nesse mesmo pecado. Eu e você, que fomos talvez criados na igreja, eu e você, talvez que temos um vocabulário até mesmo religioso, podemos falar da verdade, mas assim como os fariseus, viver uma falsa religiosidade, viver longe da verdade. Os fariseus estavam próximos a Jesus, mas muito distante de conhecer a verdade. Uma das evidências da falsa religiosidade é confiar em si mesmo. Uma das evidências da falsa religiosidade é achar que você é conhecedor de todas as coisas. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, vai nos orientar e nos exortar dizendo: examinai, provai se realmente estais na fé ou na verdade. E para a minha reflexão, e para a sua reflexão, eu queria que você considerasse as perguntas que eu quero fazer aqui para você analisar a sua própria vida, para você dar um diagnóstico de si mesmo, se talvez você também não está caindo nesse pecado de viver uma falsa religiosidade. E eu lhe pergunto algumas reflexões aqui. Primeiro, você é o tipo de pessoa que fica se comparando com as outras, assim como os fariseus que se achavam sempre superiores às outras, que achavam todos os outros impuros, todos os outros imperfeitos, todos os outros pecadores, e só olhava para si mesmo e se achava autojustiça. Você é uma pessoa assim? Se você é uma pessoa assim, é muito provável que você esteja vivendo uma falsa religiosidade. É muito provável que você possa afirmar que conheça a verdade, mas ainda você não a conhece. Você pode estar totalmente distante. Deixa eu fazer uma outra pergunta de reflexão para você. Como você encara o sofrimento? Pessoas que vivem uma falsa religiosidade, quando passam pelo sofrimento, elas ficam irritadas, elas ficam chateadas, porque elas não aceitam e dizem: por que Deus está permitindo isso comigo? Logo eu, que sou uma pessoa boa, eu não mereço passar pelo sofrimento, eu não mereço passar pelas dificuldades da vida, Deus precisa me preservar, pois afinal eu sou uma pessoa muito boa, eu cumpro os meus rituais religiosos, Deus não pode me permitir. E quando passam por lutas, quando passa por sofrimento ou situações adversas, pessoas que estão vivendo uma falsa religiosidade tendem a murmurar, tendem a blasfemar contra Deus no seu coração. Será que você não é uma pessoa assim? Eu queria que você também então refletisse sobre a questão quando você é repreendido. Uma das características da falsa religiosidade e dos fariseus é que eles odiavam, eles rejeitavam qualquer repreensão. Pessoas que rejeitam a repreensão, pessoas que não estão abertas a serem corrigidas,
é muito provável que estão vivendo uma falsa religiosidade, porque a verdadeira espiritualidade é um coração aberto para ser repreendido, porque a repreensão é trazer de volta para o caminho, a repreensão é voltar-se para Deus. Pessoas que estão vivendo em falsa religiosidade afirmam estar próximos da verdade, mas de verdade estão muito longe. E eu queria que você refletisse seriamente sobre isso. Será que Deus não tem mostrado a você que é hora de dar um basta? Que é hora de parar e deixar a falsa religiosidade de lado, deixar o orgulho de lado, deixar a prepotência de lado? E talvez seja essa noite que você precisa parar e reconhecer que realmente você está longe, por mais que os seus lábios falem sobre o Deus da verdade. Então chegamos ao segundo momento desse sermão. E nós vimos então a negação, agora vamos olhar a exortação de Jesus, do verso 14 até o verso 16. Diz que Jesus, ao entrar no barco, Jesus deixa os fariseus, Jesus os abandona, e Jesus, ao entrar no barco, partindo para um outro lado, lembre-se que eles haviam acabado de presenciar o milagre, o segundo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. No primeiro milagre, lá atrás, Jesus havia feito o milagre, havia sobrado 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e agora neste milagre, Jesus tinha feito pela segunda vez, e havia sobrado 7 cestos cheios, e agora os discípulos estão no barco, e de repente eles chegam, no verso 14, eles chegam à conclusão que só tem um pão no barco. Eles foram para a viagem e não levaram os pães que sobraram, os 7 cestos. A gente não sabe o que eles fizeram, se eles se esqueceram, se eles doaram para alguém, mas agora eles estão no barco, diz o verso 14. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães no barco, então tinham consigo senão um só pão. E eles começam a discutir sobre isso, e Jesus vem e os exorta, Jesus vem e começa a ensinar. Jesus é um mestre. Jesus sabia que ele havia há pouco feito o milagre da multiplicação dos pães. Jesus aproveitava as oportunidades para ensinar como um mestre que era, e Jesus então começa a falar sobre o pão, mas Jesus não está falando sobre esse pão, o pão físico. Jesus está exortando os seus discípulos que estavam no barco com ele sobre o fermento dos fariseus. Veja, verso 15, acautelai-vos, tomem cuidado, é isso que Jesus está dizendo, guardai-vos, se protegei, essa é a ideia, do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que é o fermento? Você sabe, se você já preparou um pão ou um bolo, ou já viu alguém, ou já leu sobre isso, você sabe que os efeitos do fermento, o fermento vem para levedar toda a massa, mas também o fermento vem e ele altera, ele aumenta, ele acrescenta, ele modifica toda a massa. E Jesus está exortando os seus discípulos, dizendo, tomem cuidado que um pouco de fermento dos fariseus, o que é o fermento dos fariseus? Ele já disse, a falsa religiosidade. A falsa religiosidade pode estragar a sua própria vida, e Jesus acrescenta, tomem cuidado, guardai-vos do fermento também de Herodes. Jesus está exortando a esses seus discípulos sobre coisas espirituais, e eles estão preocupados porque esqueceram o pão, estão falando do pão físico. Lembra sobre o texto que nós vimos algumas semanas atrás sobre Herodes, o episódio de Herodes? Jesus, ao exortar aqui contra o fermento de Herodes, Jesus está remetendo àquele episódio quando João Batista foi morto. Herodias e a sua filha. Herodias havia instruído a sua filha a ir e dançar
e se embelezar e encantar o rei Herodes. E Herodes disse a ela: peça o que você quiser. E a menina, orientada pela sua mãe, pede a cabeça de João Batista. Isso entristece o coração de Herodes, porque ele sabia quem era João Batista. E esse relato é a morte, quando João Batista perde a sua cabeça e vem ser trazido à festa a cabeça de João Batista numa bandeja. Mas a gente sabia que Herodes, ele reconhecia o ministério de João Batista. O texto vai dizer lá atrás que ele reconhecia que João Batista era um homem justo, que João Batista era um homem santo, um homem que amava a Deus. E por vezes Herodes foi até o cárcere, foi até a prisão para ouvir, e diz o texto que ele ouvia com frequência as mensagens de João Batista, e diz o texto, um pouquinho mais atrás, que ele ouvia de boa mente. Então aqui nós temos a vida de Herodes e a verdade. Se outrora os fariseus e a verdade, eles se achavam próximos à verdade, mas estavam longe, Herodes agora é alguém que gostaria de abraçar a verdade, mas nunca a teve. E por que Herodes nunca teve a verdade, por mais que houvesse uma intenção no seu coração? Porque o fermento de Herodes é o mundanismo. Herodes, quando foi colocado numa encruzilhada, quando ele tinha que escolher, quando ele tinha que decidir, ou agir conforme o mundo, ou agir conforme Deus, ou escolher as coisas de Deus, ou escolher as coisas do mundo, Herodes preferiu agradar a Herodias. Herodes preferiu agradar os seus convidados, não quis voltar atrás na sua palavra, e com isso cometeu um assassino bruto e cruel, matando um santo homem de Deus, que era João Batista. Ele tinha uma intenção, ele gostaria de abraçar a verdade, mas ele foi tomado pelo mundanismo. Ele preferiu ficar com as coisas do mundo, ao invés de ficar com as coisas de Deus. Talvez você que me ouve nessa noite, talvez pode ser muito parecido com Herodes. Você tem desejo de abraçar a verdade. Você reconhece que Jesus é o único caminho, a verdade. Você tem admiração por Jesus. Você entende o Evangelho, que é o caminho que leva à vida eterna. Talvez você reconhece que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, mas você tem passado por algumas encruzilhadas que você precisa decidir entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, em abandonar o pecado e viver para Deus, e isso é andar pelo caminho apertado que conduz à vida eterna, e abandonar o caminho largo que conduz à perdição. Herodes queria abraçar o Evangelho, mas nunca conheceu a verdade, porque ele estava tomado pelos desejos pecaminosos desse mundo. Jesus contou uma parábola, a parábola do bom semeador. Diz que uma semente caiu em solo espinhoso, e ela cresceu e deu até algumas flores, mas ela não floresceu, ela não frutificou. E Jesus, aplicando essa parábola, disse: porque o amor ao mundo, os prazeres do mundo vêm e sufocam a semente, sufocam a palavra de Deus. Muitos crentes hoje, infelizmente, estão tomados pelo mundanismo, estão vivendo uma vida que estão se deliciando com os prazeres desse mundo, e eles até têm desejo de abraçarem a verdade, eles até têm desejo de andarem no caminho da verdade, eles até têm desejo de conhecer mais sobre a verdade, mas eles estão sendo impedidos pelo mundanismo, pelos pecados, pelos prazeres transitórios deste mundo. E Jesus está exortando aqui os seus discípulos: um pouco de fermento de Herodes, que é o mundanismo, pode arruinar a vida dos seus discípulos. Ah, meu irmão, minha irmã, você que me ouve hoje, você que é um crente no Senhor Jesus, não brinque com o mundanismo.
Não pense que você poderá viver uma vida que ora você está andando pelo caminho de Deus e ora você está andando pelo caminho da carne, pelo caminho dos seus próprios prazeres, pecando, desonrando ao Senhor, e isso ficará assim. Não, o Senhor vai chamar você em um momento para uma decisão, como Ele fez com Elias. Elias estava dizendo: escolhei hoje a quem vocês vão servir, ou ao verdadeiro Deus, ou a Baal e os seus deuses e os seus prazeres do mundo pecaminoso. Como saber se você, que tem entendido que Jesus é a verdade, que o Evangelho é a verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que tem até desejo de abraçar o mundo, mas está tomado ainda pelo mundanismo? Eu faço aqui algumas perguntas para a sua reflexão. Se você é um usuário das redes sociais e você quer saber se você é uma pessoa mundana ou uma pessoa espiritual, olhe para o seu Instagram. Repasse lá e veja as suas fotos e suas postagens no Facebook. É triste, irmãos. É lamentável olharmos muitas redes sociais de pessoas que se identificam como crentes, mas quando a gente olha as suas redes sociais, são pessoas mundanas. A gente vê sexualidade aberta, libertinagem, mundanismo. A gente vê pessoas se exibindo, mostrando-se, vivendo uma ilusão das redes sociais. E se você então quer saber se você é mundano ou não, passe os seus olhos, não olha dos outros não, olha a sua. Você quer saber se você é uma pessoa mundana? Olha para as suas vestimentas, olha para a intenção do seu coração. Quando você se veste para provocar as moças, jovem. Você quer ficar sarado? Você quer ir para a academia e ficar bem forte para cuidar da sua saúde? Ou você quer ir para a academia para se exibir, para se mostrar, para mostrar o seu corpo, que a Bíblia diz que deveria ser separado, porque é templo do Espírito Santo? Ou você, moça, como você tem se vestido? Isso é influência do mundanismo entrando nos nossos lares, entrando nas nossas igrejas, entrando nas nossas vidas. E Jesus está exortando os seus filhos aqui, dizendo: cuidado com esse fermento do mundanismo, porque ele pode levedar toda a massa, arruinar a sua vida espiritual. Quem são as suas influências? Você está seguindo a quem? A quem você tem como parâmetro? Essas são algumas das atitudes que nós temos que podem demonstrar se nós somos mundanos, se nós já estamos tomados pelo fermento de Herodes. Olha para a sua vida, qual é a sua motivação para trabalhar? Qual é a sua motivação para estudar? Qual é a sua motivação para abrir uma empresa? Talvez nós temos crentes no Senhor Jesus que estão tomados de ganância, querem apenas ganhar dinheiro e o dinheiro tem se tornado o Deus deles, a fama. Isso é mundanismo, irmãos e irmãs. E Jesus está exortando os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a falsa religiosidade, mas cuidado com o fermento de Herodes, que é o mundanismo. Herodes queria abraçar a verdade, entendia qual era a verdade, mas nunca a teve, porque não quis abrir mão dos seus prazeres mundanos e pecaminosos. E você, meu irmão, minha irmã, qual a reflexão que você pode ter nessa noite? Você é uma pessoa mundana? Há uma exortação de Jesus nessa noite. Mas por fim, chegamos então à nossa terceira parte do sermão. A primeira parte nós vimos foi a negação de Jesus, a segunda uma exortação de Jesus, e agora aqui um questionamento ou uma indagação de Jesus aos seus discípulos, verso 17. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que vocês discorrem sobre não terdes pão? Jesus estava falando de coisas espirituais. Jesus estava exortando a eles do fermento dos fariseus contra o fermento de Herodes, falando ali de maneira figurada, de maneira
metafórica, e eles estão pensando que Jesus está bravo porque eles não tinham pão, e Jesus os exorta dizendo: por que vocês ficam discutindo sobre a questão de ter pão, de não ter pão, de trazer um ou outros pães? Veja o que Jesus diz: ainda vocês não consideram, ainda vocês não compreendem. Jesus aqui vai fazer, meus irmãos, 6 indagações, 6 questionamentos para os seus discípulos. Primeiro, Jesus diz: por que vocês discutem por coisas físicas enquanto nós estamos falando de coisas espirituais? Depois Jesus questiona eles: por que vocês não compreendem? Por que vocês não entendem? Terceiro, Jesus diz: por que, perceba comigo no finalzinho do verso 17, porque o coração de vocês, lembre-se, ele está falando para os seus discípulos, porque o coração de vocês é endurecido. Quarta pergunta de Jesus: por que vocês têm olhos, mas vocês não veem, vocês não enxergam as coisas espirituais, vocês só enxergam as coisas físicas, vocês só entendem as coisas materiais, vocês só compreendem as coisas humanas, vocês não têm os olhos abertos. Jesus diz: mas também vocês têm ouvidos, mas não ouvem. É a quinta pergunta de Jesus. Veja lá no finalzinho do verso 18: tendes olhos, mas não vedes, tendes ouvidos, mas não ouvis. E a sexta pergunta de Jesus: porque vocês não se lembram? Porque a lembrança de vocês é vaga. E aqui Jesus, irmãos, há 2 situações aqui que Jesus está dando uma dica para os seus discípulos. O barco. Lembra que foi no barco, quando Jesus estava com eles na tempestade, Jesus havia demonstrado grandes coisas para eles no barco. Jesus havia acalmado uma tempestade enquanto ele dormia no barco, demonstrando a sua divindade. Jesus também havia surpreendido os discípulos caminhando pelas águas em direção ao barco deles, e Jesus diz para eles: não temam, sou eu. Mas também eles tinham experiências com Jesus sobre o pão. Essa é a segunda multiplicação dos pães. Lá na primeira multiplicação dos pães, Jesus já tinha mostrado o seu poder de fazer sinais, milagres e prodígios. Jesus também já tinha mostrado que ele ia cuidar deles. Cada um deles saíram com 12 cestos de pães cheios. Jesus já tinha mostrado aqui, nessa segunda multiplicação, que ele é o servo cheio de compaixão. Aquelas pessoas estavam famintas e ele multiplicou pão e deu para elas para comer. E Jesus está questionando aqui os seus discípulos: mas vocês ainda não entendem. Perceba, os fariseus se diziam perto da verdade, mas estavam distantes, nunca a tiveram. Herodes tinha desejo de abraçar a verdade, mas nunca a teve. Mas os discípulos estavam junto à verdade, conheciam a verdade, mas viviam como se nunca tivesse conhecido. E esse, irmãos, é a reflexão para mim e para você. É possível, irmãos, nós conhecermos a Cristo, é possível nós amarmos a Cristo, é possível nós conhecermos a verdade e a palavra de Deus, mas mesmo assim vivemos como não conhecemos, vivemos como nunca tivéssemos sido transformados por essa palavra. Eles estavam próximos à verdade, eles conheciam a verdade, mas viviam de qualquer maneira. E essa é a exortação para a sua vida. Você que já conhece a verdade, você que já recebeu aquela palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Será que você tem vivido em conformidade como um conhecedor da verdade? Os discípulos não estavam vivendo assim. E nós chamamos isso, sabe de quê? O primeiro pecado, o pecado dos fariseus, é o pecado de uma falsidade religiosa. O segundo pecado, o pecado de Herodes, é o pecado do mundanismo. Mas o terceiro pecado, o pecado daquele dos discípulos que estavam com a verdade, mas viviam como se não a conhecesse, é o pecado da imaturidade
maturidade da fé. Parece-nos aqui que Marcos está narrando uma biografia negativa dos discípulos. Eles nunca dão uma dentro. Eles sempre estão falhando. Por quê? Porque eles eram imaturos. Eles eram ainda como bebês na fé, mas eles já tinham caminhado mais de 2 anos com Jesus, haviam ouvido muitos ensinos sobre Jesus, haviam visto milagres e maravilhas sobre Jesus, eles haviam experimentado muitas coisas ao andar com Jesus, mas ainda estão vivendo como bebês. Ainda são pessoas imaturas, e é lamentável, meus irmãos, minhas irmãs, que as nossas igrejas estão cheias de homens e mulheres que conhecem a Jesus, que amam a Jesus, alcançadas por Jesus, mas são bebês espirituais. São imaturos, não crescem, parece que são crianças por toda a vida. O que é uma pessoa imatura? Uma pessoa imatura é uma pessoa que fica patinando na vida cristã constantemente. Precisa ser cuidado como um bebê, precisa dar leite, precisa trocar as fraldas, falando de maneira metafórica aqui sobre a vida espiritual. Uma boa reflexão para você, uma boa avaliação para você saber se você é um crente, uma crente imaturo, imatura, é você avaliar a sua vida. Avalie a sua vida nesses 6 meses. Olha para trás na sua vida nesses 6 meses, como está a sua vida, avalie a sua vida nessa pandemia, você está melhor ou você está pior? Ao invés de você crescer, ao invés de conhecer mais de Deus, você está regredindo. Imaturos na fé, não avançam, eles regridem, eles estão estagnados, eles não caminham para frente. Você é melhor ou pior antes da pandemia? Se você tem vivido numa estagnação, ou se você tem sido um crente pior, é porque você é imaturo, porque você não cresce, porque você está tomado ainda de manhas. Assim como os discípulos têm visto tanta coisa, têm aprendido tanta coisa, mas têm patinado na fé. Uma pessoa imatura é uma pessoa que vive reclamando sempre das mesmas coisas. Espiritualmente, você vai falar com aquele irmão, com aquela irmã, ele está sempre murmurando, reclamando das mesmas coisas, da mesma história, não muda, entra ano, sai ano, e ele continua com os mesmos pecados, as mesmas ladainhas, as mesmas questões, e todo mundo já sabe qual é o seu pedido de oração, porque nada muda, ele não abandona os seus pecados, ele não muda de vida, ele não cresce, ele regride, ele está estagnado. Isso é uma pessoa imatura, como uma criança. Imaturidade é sinônimo de criancice. Assim como uma criança, você tem que levar ao banheiro, você tem que trocar as fraldas, você tem que dizer coma, não faça isso, e há tantos crentes assim, talvez você é um deles. É hora de amadurecer, é hora de crescer, assim como os discípulos que tinham andado com Jesus, é hora de avançar, é hora de ver e se lembrar, é hora de abrir o coração e tirar a dureza do coração, é hora de tirar os tampões dos ouvidos e ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. E avivar a fé, e crescer, e caminhar, e voltar a ler a Escritura com paixão, e orar, e ser alguém apaixonado por Jesus, alguém empolgado com a igreja. E isso é caminhar para a maturidade. Qualquer coisa contrária a isso é criancice, é imaturidade. Em qual desses 3, irmãos, você se identifica nessa noite? Você se identifica com os fariseus, que está vivendo uma falsa religiosidade, que acha que está na verdade, porque você foi batizado, porque você é membro da igreja, mas a sua vida está cheia de evidências que você está vivendo uma falsa religiosidade. Você se identifica com esses? Ou talvez você se identifica com o segundo grupo, que é o grupo de Herodes, que está vivendo na igreja, mas está vivendo uma vida de mundanismo, cheio de pecado, cheio de coisas que desonram, desagradam e mancham a santidade de Deus. Ou quem sabe você está se identificando hoje com os discípulos, uma vida de maturidade,
Não cresce, não avança, patina, leitinho, enquanto o Senhor quer nos dar coisas sólidas, enquanto o Senhor quer nos revelar coisas maiores, a gente ainda está vivendo como um bebê. Com qual desses você se identifica nessa noite? Pare por um instante e reflita sobre a sua própria vida. Não pense na vida do outro, pense na sua própria vida. E o Senhor te chama, e só há um remédio para curar aqueles que estão vivendo uma falsa religiosidade. Só há um remédio para curar aqueles que estão vivendo no mundanismo. Só há um remédio para curar aqueles que estão vivendo uma imaturidade na fé. É o Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para nos salvar, mas também o Evangelho que é o poder de Deus para nos transformar de dia em dia, de glória em glória. A primeira coisa então que você precisa fazer depois de identificar é admitir a sua situação. E depois de admitir é confessar, é cair de joelhos, clamando a misericórdia, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que confessam os seus pecados, esses que confessam e abandonam os seus pecados, esses que admitem a sua fraqueza, esses que fazem análise sobre a sua vida espiritual, alcançarão, diz o texto de Provérbios, o perdão e a misericórdia do Senhor. Depois de parar, admitir, confessar, clamar o perdão e a misericórdia do Senhor, você deve se lembrar diariamente do Evangelho. O Evangelho nos lembra que Cristo se fez carne, foi Ele quem cumpriu toda a lei. Os fariseus queriam cumprir a lei, mas eles eram impossibilitados e eles não aceitavam isso. E muitas vezes nós temos muitos crentes que estão querendo agradar a Deus, estão querendo amar a Deus ou ser aceito por Deus cumprindo a lei. Nós não vamos conseguir cumprir a lei, por isso o Evangelho veio a nós, porque Cristo se encarnou, cumpriu a lei de maneira perfeita, aquilo que eu e você jamais conseguiríamos, Cristo fez em nosso lugar, e agora nós somos aceitos por Deus, e agora nós somos salvos, porque Cristo se encarnou e cumpriu tudo que deveria ser cumprido em nosso lugar. Mas ainda você precisa se lembrar do Evangelho, que Cristo morreu na cruz, e a morte de Cristo foi para mortificar o seu pecado, foi para te arrancar das garras do pecado, para que você não viva no mundanismo, para que você não vive manchado. Cristo morreu e a sua morte agora nos livrou, nos arrancou, já não pertencemos ao diabo, já não somos mais escravos do pecado, agora somos livres. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres, não somos mais presas do pecado. O Evangelho nos lembra que Cristo pagou o preço e nos comprou, somos seus escravos, não mais do pecado. Abandone uma vida de mundanismo. Mas por fim, o Evangelho nos lembra que Cristo se encarnou, que Cristo morreu, mas que Cristo também ressuscitou e derramou o Espírito Santo, derramando o Espírito Santo sobre a nossa vida para nos moldar, para que possamos ser parecidos com Cristo. Para que não sejamos mais bebês espirituais, para que não sejamos mais imaturos. O Evangelho mostra que a ressurreição de Cristo, o derramar do Espírito, é Deus trabalhando em nós, que a cada dia devemos crescer pelo Evangelho, de graça em graça, pelo poder do Espírito e do Cristo ressurreto. Lembre-se do Evangelho, da encarnação de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Marcos está escrevendo aos leitores romanos que abraçaram o Evangelho, mas assim como aqueles discípulos, os 12 apóstolos de Jesus, ora eles variam entre uma falsa religiosidade, aqueles discípulos, os leitores de Marcos, também variam ora como uma falsa religiosidade, ora com o mundanismo, ora com a imaturidade, assim como eu e você, irmão.
Mas o Evangelho de Marcos não foi escrito para mostrar as nossas mazelas. O Evangelho de Marcos foi escrito para nos mostrar que o servo real foi aquele que nos amou e ele não nos abandonou. E ele que começou a boa obra, ele há de terminar, ele há de aperfeiçoar. E por meio do seu Evangelho, e ele nos chama nessa noite a confiar nele, a confiar no Evangelho e viver pela graça e viver de glória em glória, não olhando para as nossas mazelas, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o servo real, o Deus homem, o homem Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele te abençoe e que Ele transforme a nossa vida, que deixemos uma vida de falsa religiosidade, que deixemos uma vida de mundanismo, que deixemos uma vida de imaturidade e vivamos pelo poder do Evangelho, pela graça de Deus, para a sua própria glória, hoje e até a volta de Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a minha e a sua vida.